Oi, gente, tudo bom? Eu tentei gravar aquela palestra que eu fiz a convite da Drogavete aqui em Maringá, mas eu tive um problema com o meu tripé no dia e eu não consegui. Então, tô gravando especialmente para o pessoal do grupo, que eu tinha prometido que ia gravar, né? Vamos ver se dá certo, se vocês conseguem ver bem as informações dos slides. É a primeira vez que eu tô me gravando falando, então deu desconto para algumas coisas, caso faça alguma atrapalhada aqui durante a apresentação. E espero que vocês gostem, que acrescente alguma coisa de alguma forma para vocês sobre o tema. E se der certo esse formato, a gente pode até ver para fazer novamente com algum tema que vocês surgiram lá no grupo. Então, vamos ver se dá certo. O assunto sarna demodésica, apesar de parecer um assunto que todo mundo conhece, um assunto que todo mundo já teve contato, tem alguns pormenores da sarna que ainda são meio... não foram tão bem estabelecidos, algumas coisas que mudaram um pouquinho. Então, tentei me basear nos artigos um pouco mais novos para preparar esse material. E é isso. Então, vamos lá. Sarna demodésica. Os nomes, primeiro, que a gente tem se referido a ela, né? Pode ser sarna demodésica, demodiciose, demodicidose, sarna negra, que é a mais popular. Tem esse impasse aí do demodicose, que parece que foi uma tradução errada do português, mas esses são os nomes que a gente chama. A sarna demodésica é uma doença parasitária, não contagiosa, causada pelo sobrecrescimento dos ácaros do Demodex, do gênero Demodex, sendo de algumas espécies diferentes, subespécies, né? Então, o cachorro pode ser acometido pelo Demodex canis, que é o mais tradicional, que acho que todo mundo já teve contato, pelo Demodex cornei, que ele é menorzinho que o Demodex canis, quase metade do tamanho do Demodex canis, e ele parasita principalmente o folículo piloso e a epiderme. E o Demodex injai, que é aquele bem compridão, que ele costuma parasitar mais as glândulas sebáceas. Parece que foi recentemente descoberta uma outra espécie de Demodex, mas ainda não se sabe a importância clínica dela até então não coloquei ela aqui nos slides. Então, tem a diferença de tamanho entre eles. Primeiro é o injai, o canis e o cornei, eles são bem diferentes entre si. E na prática, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito no vídeo, mas eu posso deixar as fotos separadas depois, tá? Na prática, a gente vê eles mais ou menos assim. O canis tem o tamanho padrão, que todo mundo já é acostumado. O cornei é bem pequenininho, ele é metade quase do canis. E o injai é enorme, é bem grandão. Depois eu deixo as fotos separadas para vocês. A gente pode encontrar as duas espécies numa mesma lâmina. Essa daqui é uma lâmina de um paciente que tem lúpus. Deu para pegar uma fase de ninfa de canis e uma fase de cornei numa mesma lâmina. Não é comum, mas pode acontecer. O ciclo de vida do ácaro dura em média de 20 a 35 dias e ele passa por 4 fases de desenvolvimento. A fase de ovo, a fase de larva, que a gente diferencia macroscopicamente pelo tanto de perninha, que ela tem 6 perninhas. A fase de ninfa, que tem 8 perninhas, e o adulto, que tem 8 perninhas também. Além da pele, já foi encontrado Demodex em órgãos, como fígado, baço, em fezes, em outras regiões devido à circulação de sangue, linfa, mas geralmente eles já estão mortos e são só achados, não necessariamente significa que o animal tem demodiciose por encontrar esses ácaros em outros lugares. O ciclo de vida deles é mais ou menos assim. O que eu consigo na prática assim, ver nos raspados é que a fase de larva é difícil ver os bracinhos. Eu vou mostrar algumas fotos, mas geralmente a larva a gente vê mais o aparato bucal e não tanto os bracinhos. Na fase de ninfa não tem a divisão do tórax, não tem o abdômen trincado, digamos assim, mas vê os pezinhos igual do adulto e o adulto padrão que a gente já conhece. Então, fase larval geralmente vê o aparato bucal sem os bracinhos. Os ovinhos, para quem nunca viu, o ovinho de Demodex, ele tem uma pontinha, ele não é tão redondinho quanto o Sarcoptes. A ninfa
Eu vou deixar as fotos separadas porque eu acho que no vídeo não vai dar pra ver, tá? Adulto, a gente pode encontrar fases juntas, como no caso dessa lâmina, que tem uma fase larval, um adulto e um ovo, tudo na mesma. Essa lâmina foi um achado, não estava procurando Demodex, estava procurando Malacésia. Ainda não tinha feito raspado e peguei na fita de acetato, por isso que ela tá corada, porque eu tava procurando Malacésia, acabei encontrando essa família junto, é a minha lâmina favorita, por sinal. E às vezes a gente encontra todo mundo junto, todas as fases, adulto, larva, ovo, tudo no mesmo canto, né? A parte da fisiopatogenia eu acho que é um pouco chata, é a parte mais complicada, acho que é a que mais gera dúvidas e é a que eu mais tento estudar para ver se tem novidade, coisas diferentes, porque as que mais sempre me geraram dúvidas, mas que ultimamente com alguns novos trabalhos essas dúvidas estão sendo sanadas de alguma forma, né? Então o que acontece? O ácaro, na teoria, ela faz parte da biota normal de todos os cães. E o ácaro é transmitido pela mãe aos filhotes nos primeiros 3 dias de vida. Isso é o que a literatura sempre disse, desde o trabalho de 1970 e poucos. Foi postulado isso e isso ficou. E ninguém nunca conseguiu comprovar essa teoria, que o ácaro faz parte da biota normal da pele. Foi tentado vários estudos com tricoscopia, com biópsia, com raspado, e ninguém conseguiu encontrar. Até que em 2013 o Ferrer resolveu fazer um estudo um pouco mais específico. Ele desenvolveu um PCR real-time específico para o Demodex para conseguir comprovar essa teoria, se ela é verdadeira ou não. Então, o que ele fez? Ele pegou 128 cães, sendo que 100 foram cães de abrigo dos Estados Unidos, 20 cães foram cães de proprietário, que estavam passando em consulta de rotina no hospital, e 8 cães que estavam em tratamento imunossupressor ou quimioterápico por mais de 2 meses. Nenhum desses cães apresentavam lesões cutâneas sugestivas de Demodex, e os cães de abrigo foram testados para leishmaniose porque eles eram de área endêmica, e desses 100 cães, 17 eram positivos para leishmaniose. O que ele fez com todos esses cães? Ele coletou a amostra de todos eles, sendo por arrancamento do pelo, com bulbo, né? Cada amostra tinha cerca de 200 a 300 pelos, e ele conduziu 5 estudos diferentes. Em alguns estudos ele coletou amostra de 5 locais, sendo da cabeça, da área dorsal, do membro anterior, do abdômen e do membro posterior. Em outra linha de estudo, ao invés de 5, ele coletou de 20 lugares, sendo boca, 4 amostras de periocular, perinasal, têmpora, queixo, pescoço dorsal, pescoço ventral, 2 amostras de dorso externo, 2 amostras de abdômen, 2 de coxa e 4 de interdígito, sendo 1 de cada um. Ele rodou PCR de todas essas amostras. E o que ele viu nesse estudo? Dos 100 animais do abrigo, ele coletou 5 amostras de cada um desses 100, rodou o PCR, e dos 100, apenas 18 foram positivos para o PCR para Demodex. Acho que ele não ficou muito satisfeito com esse resultado, ele ficou na dúvida se o PCR era realmente específico, se o ácaro realmente estava presente na pele, se o número de amostras foi pequena. Acho que ele ficou pensando, e depois de 6 meses ele refez o teste. O que ele fez 6 meses depois? Ele pegou 16 cães que tinham dado positivo no exame anterior dos 18, ele pegou 16, coletou novamente 5 amostras e rodou o PCR. Desses 16 que anteriormente tinham dado positivo, nesse novo experimento apenas 3 positivaram para o Demodex no PCR. Nesse mesmo experimento ele pegou 30 animais que tinham dados negativo no primeiro experimento, coletou 5 amostras de cada um, rodou o PCR. Desses 30 que antes eram negativos, nesse novo experimento 3 positivaram. Aí ele continuou no experimento, no terceiro experimento dele ele pegou 5 cães saudáveis do abrigo, só que ao invés de 5 amostras ele coletou 20 desses cães desse abrigo. Rodou o PCR e desses 5 cães, os 5 deram positivos quando ele coletou as 20 amostras. No quarto experimento ele pegou os 20 cães de proprietários, cães saudáveis que estavam na rotina, coletou 20 amostras, rodou o PCR, e desses 20, com 20 amostras, 18 deram positivos no PCR.
E o último experimento dele, ele pegou os 8 cães que estavam em terapia imunossupressora por mais de 2 meses, coletou 5 amostras de cada, rodou o PCR e desses 8, metade foi positivo para Demodex no PCR. O que ele concluiu com esse estudo? Que a porcentagem dos positivos aumenta na proporção que se aumenta a coleta de amostras. Enquanto ele estava coletando só 5 amostras por animal, 18% estavam dando positivo para Demodex. Mas quando ele aumentou essa quantidade de coleta para 20 amostras por animal, quase que 100% dos animais foram positivos para Demodex. Então, na conclusão desse estudo, realmente o Demodex faz parte da biota comensal da pele, independente de raça, idade, condição de doença prévia ou não. Só que apesar de todos os cães terem o Demodex na pele, o que se acredita é que tem uma quantidade muito, muito pequena de Demodex no corpo todo. Por que acredita-se nisso, né? Porque na prática a gente não consegue, através de raspada e biópsia de animal saudável, encontrar Demodex. É muito difícil, até porque já tentaram fazer isso em estudo. Já teve um estudo que pegou 78 cães e fez exame através de tricoscopia e não conseguiu encontrar Demodex nesses cães. E porque no próprio experimento dele, apesar dele ter desenvolvido um PCR real-time específico para Demodex, ele precisou aumentar o número de amostras e o número de coletas desses animais para ter uma resposta positiva nesse N que ele estava usando. Em humanos já é codificada a quantidade de Demodex normais na pele, o que é dito é que é uma média de 5 Demodex por centímetro quadrado, e humano se concentra principalmente em face. E tem uma doença humana chamada rosácea, que a quantidade de Demodex pode de 5 passar até para 60, quando o paciente tem a rosácea. Então eles conseguem dar um diagnóstico que acima de 5 Demodex por centímetro quadrado já seria um caso de demodiciose. Só que esses dados a gente ainda não tem nos cães, não tem codificado qual seria a normalidade deles. E ao contrário dos humanos, o Demodex o cão não tem Demodex só na face, tem no corpo todo. Então pode ter um Demodex na cabeça, um na ponta do rabo, um no membro anterior, no membro posterior, e que é muito difícil conseguir pegar esses únicos que estão exclusivos em determinados locais, né? Sabendo isso, então, que todos os cães têm Demodex na pele, que é comensal, que faz parte da flora, da biota normal da pele, por que alguns cães desenvolvem a demodiciose generalizada juvenil? Essa apresentação é uma apresentação única em todos os mamíferos que possuem Demodex comensal na pele. O cão é o único que faz essa apresentação grave, digamos assim, tão jovem. E de acordo com a teoria, por que isso acontece? O que a literatura sugere é que existe um defeito específico, um defeito imunológico específico para o Demodex, possivelmente um linfócito T específico, e que os cães que têm esse defeito tendem a manifestar a demodiciose generalizada, principalmente na fase juvenil. Só que não se sabe exatamente qual que é o defeito, o modo de transmissão desse defeito e a intensidade. Se tem intensidade nesse defeito, se tem quadros mais sérios, quadros mais graves, por exemplo, como o autismo, que dá para diferenciar se tem um grau leve, um grau grave. Não se sabe exatamente se no demodiciose aconteceria isso também, de ter um erro mais ou menos grave, digamos assim. Mas se sabe que tem um comportamento, sabe que tem uma causa genética, porque por causa de algumas coisas que são observadas na prática e nos estudos, que são fortemente sugestivos, né? Por exemplo, que a forma generalizada é mais comum em raças puras, e que quando a gente tira os pacientes, esses cães de raça da procriação, da criação, diminui a ocorrência dos casos, que a doença ocorre independente do tipo de manejo. Então, se é um canil que está tendo cuidado de base de saúde ok, ou um que não tem, isso não vai influenciar na manifestação clínica ou não da sarna demodésica. E então, que a conclusão é que o que se sugere é que um defeito hereditário do linfócito T específico para o Demodex, mas que poderia variar em severidade, o que justificaria alguns quadros de demodiciose generalizada juvenil grave, alguns casos transitórios autolimitantes,
ou até mesmo o aparecimento na fase adulta. Isso eu vou comentar um pouquinho mais lá pra frente. Então, mas dito tudo isso novamente, que é um defeito imunológico, mas que todos os cães possuem o ácaro na pele, que é um defeito que é passado pra frente, que não tem cura, que seria o comportamento de uma doença crônica. Por que então, após o tratamento, alguns cães nunca mais apresentam doença? Após um tratamento correto e prolongado, por que esses filhotes que tiveram quadro grave na fase juvenil, por que eles não recidivam ao longo da vida? Porque isso vai um pouco contra o que diz a teoria, porque se é uma doença genética hereditária incurável, assim como todas as doenças crônicas que a gente lida, tão logo a gente parasse o tratamento, tão logo deveria reaparecer os sintomas. E na prática não é isso que acontece. Na prática acontece de a gente ter filhotes que tem uma vez só na vida e nunca mais apresentar esse quadro. Ou ter a forma localizada que a gente nem trata, ela é autolimitante, também nunca mais ter esse quadro. Qual que é a justificativa para isso? O que se tem atualmente de explicação é a teoria da exaustão das células T. Essa teoria não é específica do Demodex, ela é até da medicina humana, já tem alguns estudos sobre isso. Pode envolver qualquer doença viral, parasitária, protozoária, minto. A leishmaniose também tem essa proposta da teoria de exaustão de linfócitos T. Então é uma coisa que está sendo postulada atualmente, que pode estar envolvida em outras doenças também. O que acontece nessa teoria de exaustão? Um efeito antígeno específico induzido pelo parasita faz com que ocorra uma disfunção dos linfócitos T, caracterizada por uma perda gradual e progressiva da função desses linfócitos. Como que isso acontece? Inicialmente ocorre uma diminuição das citocinas benéficas, digamos assim, como a IL-2 e a IL-22. Elas têm funções importantes de suporte, estimulação e imunomodulação, ao mesmo tempo que ocorre aumento dos níveis das citocinas supressivas, como a interleucina 10 e o TGF-beta. Tudo isso leva à diminuição dos linfócitos CD4 circulantes, sendo que todas essas teorias, todas essas alterações bioquímicas já foram comprovadas em estudos de pacientes com dermatociose generalizada, de forma isolada, mas todas elas já foram comprovadas que podem ocorrer realmente nos cães que têm dermatociose generalizada. Como consequência de todo aquele quadro, ocorre uma baixa atividade do linfócito TCD4, pelo aumento da taxa de apoptose, principalmente periférica, ou pela exaustão induzida pela própria infestação parasitária. Esse conjunto de alterações, ela pode ser tanto iniciada quanto perpetuada pelo parasita, contribuindo dessa forma para a disseminação dele no hospedeiro. No caso do Demodex, ele pode agir inibindo ou modulando a resposta imune, ou ainda facilitando a sua sobrevivência. Então, de forma resumida, é um parasita que é comensal da pele, mas para o animal ter a doença, ele tem que ter um defeito genético hereditário que permite o sobrecrescimento. Havendo esse sobrecrescimento do Demodex, por consequência, acaba levando à exaustão dos linfócitos T, e isso vai levando à progressão da doença de um modo um pouco mais grave, né? Então, de acordo com essa perspectiva, o tratamento, na verdade, não visa a eliminação do ácaro, visa diminuir essa carga parasitária, de modo a restabelecer essa função imunológica e o próprio organismo do hospedeiro poder combater essa infecção, essa infestação no caso. Então, permite que o hospedeiro retome suas funções imunológicas, propiciando uma resposta adequada no controle da proliferação dos ácaros e, ao mesmo tempo, talvez produzindo células T de memória, o que justificaria não haver uma recidiva futura. Todas essas explicações têm os artigos específicos, caso vocês queiram estudar um pouco mais a fundo. Eu dei uma boa resumida, porque quando a gente fala de interleucina as coisas nunca são tão simples. Então esse é o artigo do Ferrer, e tem esse outro também que é um pouquinho mais detalhado, digamos assim, um é complementar do outro, caso vocês queiram estudar um pouquinho mais a fundo. Então a parte teórica um pouco mais que gera dúvidas, acho que é essa. Agora eu vou passar para a parte prática, que eu acho que a maioria das pessoas já tem mais experiência, mas vamos lá. Então, a apresentação clínica da Sarna Demodex, ela pode ser localizada
Não existe um critério até o momento assim, que defina exatamente o que é localizado do que é generalizado e em que momento um localizado pode virar generalizado. O que eu encontrei na literatura, em mais de uma na verdade, é pelo número de lesões. Então, em média, até 4 lesões de no máximo 2,5 cm cada é considerada localizada. Acomete mais cães jovens e ela pode ser um quadro autolimitante. Já a forma generalizada é considerada quando tem pelo menos 6 ou mais lesões em pontos distantes em pontos distantes do corpo. Então, 2 na cabeça, 2 na cauda, 2 na barriga. E o que foi até um certo modo surpresa para mim, porque eu considerava uma forma localizada, mas na verdade a literatura considera a pododemotiose uma forma generalizada, porque principalmente se acometer 2 ou mais pezinhos, porque são locais distantes entre si. Então, se o animal tiver os 4 membros acometidos numa pododemotiose, já pode ser considerado um quadro generalizado. Pode ser um quadro inicial do generalizado ou a forma única do generalizado. A forma generalizada juvenil, ela acomete principalmente filhotes entre 3 a 18 meses. Como foi dito, é uma doença genética hereditária. Tem algumas raças que são mais comumente acometidas, só que isso também é uma outra coisa que não é regra, porque até coloquei esse comentário que eu encontrei num dos estudos, que não dá para saber se essas raças são realmente mais acometidas ou se essas raças são mais comuns nos locais onde foram feitos os estudos. Então, que na verdade essa estatística reflete o interesse local. Então, por exemplo, nos Estados Unidos vão ter raças mais comuns, no Brasil vão ter outras raças, e não tem um estudo global que avaliou todas as raças de todos os lugares, mas tem raças que a gente observa que realmente tem mais acometimento. A marca Staffordshire, o Bull Terrier, o Shar-Pei, os Bulldogs, tanto inglês quanto francês, Shih Tzu, Lhasa, West, Rottweiler. Eu peguei um estudo que fez esse levantamento nos Estados Unidos, levantou não sei quantos mil fichas de 750 hospitais veterinários de 43 estados dos Estados Unidos, e nesse estudo as raças que eles encontraram com maior prevalência foi os Pitbulls Type, então os mestiços e os Pitbulls em primeiro lugar, em segundo lugar o American Bulldog, em terceiro lugar as raças mistas, então os SRDs. Então, além das raças puras, entram os mestiços e os sem raças definidas também como maior acometimento, o que talvez tenha a ver com população, número de animais, na verdade, não com preferência racial, digamos assim, né? Depois vieram os bulldogs ingleses, os pugs, e depois quase todo mundo na mesma média. Pinscher miniatura, bastante também, Boston Terrier. Em último lugar aqui nesse estudo ficou o Staffordshire Bull Terrier, que talvez não reflita a realidade do Brasil, né? E em penúltimo e último lugar nesse estudo ficou o Staffordshire Bull Terrier e o Bulldog francês. Então, tem que tomar cuidado com isso também, né? Que às vezes reflete só a população do local. A forma generalizada do adulto aí é um pouquinho mais complicada. Considera-se a forma de início adulto acima dos 4 anos, mas essa faixa entre 2 e 4 anos fica uma incógnita se foram filhotes que não foram tratados na fase jovem e evoluíram para uma doença crônica adulta, se foram filhotes que tiveram a forma autolimitante quanto filhote, estão tendo uma recidiva talvez agora, ou se é uma doença verdadeiramente de início adulto. Então, essa faixa etária de 2 a 4 anos fica uma certa dúvida. Na verdade, eu acho que até na rotina, eu pelo menos fico sempre em dúvida se aquele cachorro realmente está tendo um início adulto ou se ele foi mal diagnosticado o resto da vida dele. Porque geralmente eu recebo paciente adulto de forma crônica, que o histórico é longo, então não consigo ter certeza se aquilo lá realmente foi um início verdadeiramente adulto. Então a gente, quando recebe paciente adulto com a forma generalizada, tem que buscar doenças de base, principalmente as doenças hormonais, como o hipotiroidismo e o Cushing. Leishmaniose, porque as duas doenças podem andar juntas, porque elas seguem a mesma teoria da exaustão de linfócitos T, então pode ser bem mais comum as duas estarem presentes no mesmo paciente, porque as duas seguem mais ou menos a mesma trajetória. Neoplasia maligna, principalmente o linfoma,
terapia imunossupressora e quimioterápica. Uma explicação que eu encontrei para ter que pesquisar essas doenças de base é que, voltando lá no começo da apresentação, que se existe um defeito genético hereditário que poderia ter graus de severidade, um dos artigos que eu li sugeriria que talvez esses cães adultos tivessem um grau de severidade leve, que precisa de uma associação de imunossupressão externa para manifestar essa sintomatologia. Então, teria uma genética, um grau muito leve, mas que em associação a uma imunossupressão sistêmica manifestaria essa clínica. Eu achei uma explicação plausível, achei uma explicação interessante, então de repente possa realmente ser isso que aconteça. Os sinais clínicos são relacionados às destruições que o ácaro causa na pele. Então, os sinais clínicos relacionados à ruptura da barreira cutânea pode ser rarefação pilosa, alopecia, formação de pápulas, hiperkeratose folicular, que é o famoso comedão. Os sinais clínicos relativos à inflamação pode acontecer eritema, edema, pápulas e pústulas, alopecia e granuloma. O granuloma, pelo que eu li também, ele acontece mais na fase de resolução da doença, não tanto na fase aguda da condição. A questão do coça ou não coça, sarna demodésica coça ou não coça? Depende, porque o ácaro pode induzir uma reação de hipersensibilidade tipo 4, e os animais susceptíveis podem apresentar prurido, um grau de prurido variável, mas pode acontecer. E esses cães que têm essa hipersensibilidade podem apresentar eritema, pápulas e pústulas, alopecia, prurido, e por conta do prurido podem apresentar dermatite aguda úmida secundária. Os sinais clínicos relativos à infecção bacteriana secundária não pode acontecer epidermite profunda, com formação de crostas melicéricas, formação de crostas hemorrágicas, furunculose, ulceração. Pode acontecer eritema e prurido variável na presença de infecção. Isso tudo mais comumente para o Demodex canis. O Demodex indiae pode ser bem mais quietinho, digamos assim, e o animal pode ter apenas seborreia e descamação e ter um quadro de demodiciose pelo Demodex indiae. Então, aqueles quadros seborreicos que não está evoluindo positivo mesmo com tratamento adequado, raspar. Ou, de preferência, raspar todo mundo, né? Como parte de um exame inicial, a gente sempre recomenda que seja feito raspado em todo mundo, independente da causa, mas em especial nesses seborreicos. Tem algumas fotos de caso clínico, eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas vamos lá. Pitbull, jovem, com apresentação mais facial, periocular, perilabial. Ele também tinha envolvimento dos membros, tanto as partes dos dígitos quanto a parte de membro, todo acometido num quadro generalizado. Quadro de bulldog, que às vezes confunde com quadro de foliculite, ou às vezes está junto mesmo. Pode fazer só áreas focais de alopecia, então fica meio confuso você diferenciar quanto daquela lesão é da foliculite, quanto que é da demodiciose, mas tendo as duas juntas vai tratar as duas. Esse paciente, eu atendi ele porque a reclamação dele é que ele tinha manchas no pelo. Ele é um Lhasa branco bege. A representação clínica era essa, ó, várias manchas na pelagem, aquelas manchas que a gente sabe que é de alopecia, inflamação crônica, renasce com pelagem escura, mas ele veio para mim com as manchas. Só que quando a gente olha bem de pertinho, em uma das manchas tem área de rarefação pilosa e tem alguma formação de comedo, e o quadro dele era uma demodiciose generalizada, que inclusive aquela lâmina que eu mostrei cheia de ovos, a lâmina dele tinha muitos ovos. Quadro de dermatite aguda úmida secundária a demodiciose e uma infecção bacteriana, então um piquinês, que a queixa da proprietária era coceira, basicamente, e estava cheio de demodex. Perilabial, base da cauda e dígitos. Esse paciente, curiosamente, é uma paciente a mesma, essa aqui é a mesma dessa daqui. Essa paciente veio para mim com lúpus, e essa era a queixa do proprietário, que o lúpus estava descompensado. Ela estava tratando com corticoide inicialmente, aí o clínico que atendia ela anteriormente viu que o quadro não estava evoluindo positivamente com corticoide, adicionou um outro imunossupressor, até uma dose alta. Não estava evoluindo positivamente, ele associou um outro imunossupressor numa dose considerável. Então ela veio para mim tomando corticoide e 2 imunossupressores.
Só que eu achei o quadro muito bonitinho, assim, para ser lúpus. Tava bem bonitinho nos 4 membros. Tem uma mais inclusa aqui. Raspei. E essa paciente que tinha o cornei com o canis junto. Então, não estava descompensada do lúpus, ela tinha sarna mesmo. No final das contas, consegui tirar todos os imunossupressores dela, ficou em dose de corticoide a cada 2 dias, ficou perfeita, mas o tratamento dela foi bem longo, vou até comentar do caso dela depois na parte de tratamento. Pododermatose é o quadro, acho que eu mais pego de apresentação clínica de sarna demudesca, e infelizmente eu pego com o diagnóstico errado, porque a maioria desses pacientes que vem para mim com esses pezinhos assim, ó, hiperpigmentação, rarefação, não chega nem a ter uma área alopécica, é mais rarefação e hiperpigmentação, eles vêm diagnosticados como alérgicos, com lambedura podal, e não é alergia, na verdade eles têm um prurido induzido pelo Demodex ou por uma infecção secundária, e a sarna. Então, assim, aconteceu mais de uma vez, acontece na verdade rotineiramente aqui, de ter apresentação só podal e a galera confundir muito com o quadro alérgico. Essa paciente especificamente tinha muita lambedura porque ela tinha uma fístula bem grande no interdígito de contaminação bacteriana, então ela tinha prurido. Esse outro paciente às vezes é até mais fácil de ter uma ideia, porque ele já tem uma rarefação, só que se o veterinário não for experiente, come bola na alergia mesmo. Então, via das dúvidas, raspar, mesmo aquele que você jura que seja alérgico, não custa nada fazer um raspado, um durex ali, porque pode ser só sarna, que é muito melhor, na verdade. Esse daqui é o paciente do Demodex indiae, ele também não estava terrivelmente acometido, ele também tinha pododermatose, mas sem tanta alopecia e sem prurido, só que ele tinha bastante formação de crosta, bastante debris, e ele tinha um quadro seborreico. Só que ele é um paciente que tinha várias condições de base, ele tinha 17 anos, tinha Cushing, tinha tumor grave, mas ela veio pra mim por causa da seborreia, porque ele fedia, né? Tinha um cheiro muito ruim e era Demodex indiae. E pode vir com a apresentação só de foliculite. E tudo bem, daí ter uma foliculite induzida pelo ácaro. Diagnóstico é basicamente feito pela visualização do ácaro. E como que a gente pode procurar esse ácaro? Pode ser feito através de raspado profundo, até ter sangramento capilar, então não precisa fazer uma biópsia com raspado, mas que tenha até o sangramento capilar. Pode ser feito com durex, pode ser feito com imprint das lesões ulceradas, apesar de que não é tão aconselhado, porque as lesões ulceradas vai ter menos carga parasitária, porque já é uma lesão secundária, então pode não ser um bom lugar, mas se não tiver outra opção de lesão, o imprint pode ajudar. E por arrancamento de pelos com o bulbo, para visualização do ácaro de forma direta. Sempre coletar de 4 a 6 áreas distantes entre si, então raspar locais distantes, mesmo os locais que talvez não tenha lesão, incluir locais saudáveis, entre aspas, né, sem raspar.